Olá, o meu nome é Daniel. Por motivos pessoais e profissionais, eu prefiro me reservar o direito de não revelar a cidade onde eu moro e trabalho. Só posso dizer que é no estado de Minas Gerais. Antes que eu me esqueça, eu sou vigilante patrimonial e durante alguns anos trabalhei para uma empresa grande que atua nesse ramo há vários anos. Mas hoje em dia, eu trabalho de maneira particular e, graças a Deus, eu tenho serviço de sobra. Durante este relato, quero dividir com vocês algumas experiências sobrenaturais no qual eu tive enquanto eu trabalhava nas madrugadas. Algumas foram sutis, já outras foram de arrepiar os cabelos. Isso se eu tivesse cabelo. Uma vez, no ano de 2010, a empresa que eu trabalhava me comunicou que eu fui escalado para tirar um plantão no hospital de uma cidade próxima. Como essa cidade fica a menos de 30 quilômetros, eu não questionei, pois como o serviço seria fora da cidade, a empresa pagava um adicional e por isso era até mais vantajoso quando acontecia. Eu peguei a minha moto, uma 250, e rapidamente cheguei ao hospital. O meu plantão naquela noite começou às 18 horas e terminaria às 6 horas da manhã. O hospital é pequeno, porém bem movimentado, pois atendia pessoas de toda a região. Então ali pela madrugada, eu não sei com exatidão a hora, pois uma viatura da polícia militar chegou, trazendo um suspeito de uma outra cidade que havia trocado tiro com eles e foi alvejado. Eles foram direto para a sala vermelha e aguardaram o centro cirúrgico a ser liberado, mas minutos depois, o homem faleceu. O hospital não tem necrotério, mas há uma sala externa anexa ao prédio do hospital, e é nela que colocam os corpos até serem removidos. Depois de 1 hora mais ou menos, eu ouvi alguns barulhos vindo da pedra. Esse era o nome referido à sala onde eles colocavam os corpos. Na hora eu pensei que fosse algum comparsa, por isso eu segurei a arma e fui verificar junto com um outro rapaz que estava no plantão comigo. Quando eu cheguei bem próximo, mal acreditei no que os meus olhos viam. Eu ainda perguntei ao rapaz se ele também estava enxergando a mesma coisa que eu. Ele falou com voz trêmula que sim. Então eu sabia que eu não estava louco nem tendo uma alucinação. Na porta da sala havia a sombra de uma criatura animalesca, que parecia uma criatura híbrida de vários animais, com asas como morcegos, um par de chifres e um focinho como de canídeos. Ele era muito alto, deveria medir no mínimo uns 2,5 metros de altura, e estava segurando pelo pescoço algo que lembrava uma pessoa, mas depois saiu arrastando e desapareceu, como se tivesse entrado em um portal ou algo assim. Aquilo foi assustador, porém o mais assustador ainda estava por vir. Depois de mais ou menos 1 hora, o pessoal da perícia chegou para recolher o corpo, e eu os acompanhei até a pedra para a remoção do mesmo. Quando abrimos a porta, o homem estava bem diferente do que o pessoal do hospital havia deixado. Ele estava com os olhos arregalados, uma perna encolhida e a mão sobre o rosto em posição de defesa. E o mais impressionante, ele estava com uma expressão facial de pânico. Ninguém entendeu nada, mas eu tinha certeza de que a criatura que o rapaz e eu vimos pela sombra momentos antes era sim de fato um demônio que veio buscar a alma daquele infeliz para levá-lo para as profundezas.
Outra vez, eu passei por um apuro aqui mesmo na minha cidade. Na ocasião, eu havia sido escalado para vigiar uma escola que ficava aqui mesmo no centro da cidade, perto da minha casa. Era tão perto que eu fui caminhando. Cheguei no início da noite, rendi o rapaz do turno do dia e fiquei na guarita conversando com o porteiro. Depois das 22 horas, encerraram-se as aulas noturnas e todos foram embora, ficando apenas eu no local. Por contenção de gastos, todas as luzes foram apagadas, deixando apenas as da guarita e de uma sala interna onde os vigias ficavam descansando. Antes de sair, a tia da cantina me falou que tinha deixado uma merenda para mim em cima da mesa e uma garrafa de café lá na cozinha da escola. Quando foi dando meia-noite, depois de uma ronda, eu me dirigi para a cozinha, entrei, acendi as luzes e me sentei para tomar café e comer uma fatia de bolo que ela havia deixado para mim. Foi então que, pelo canto do olho, eu vi como se duas pessoas do tamanho de crianças passassem correndo. Então rapidamente eu me virei, mas não vi ninguém. E naquele momento, eu senti um arrepio que gelou até a minha careca. Continuei tomando café, então ouvi passos e risos vindos do corredor que levava à cantina. Me levantei, liguei a lanterna e fui verificar. Ao chegar no pátio, ouvi os barulhos vindos de um outro corredor, onde ficavam os banheiros. E como a escola ficava bem no centro, eu cheguei a pensar que pudesse ser algum vândalo que entrou no prédio para cometer algum furto. Não pensei duas vezes. Eu segui em direção ao corredor. Fui até o final e verifiquei que todas as portas estavam trancadas. Ao retornar, eu senti um vulto passando muito rápido ao meu lado. Segundos depois, eu vi como se nos corredores houvessem várias pessoas, em sua grande maioria meninas e meninos, e eles começaram a gritar e fazer algazarra, como se aquilo fosse uma diversão. Eu me considero um homem corajoso, mas naquele momento eu perdi completamente a minha coragem e saí correndo em direção à guarita. Eu saí do prédio e fiquei lá fora a noite inteira, até que o pessoal da limpeza chegou. Eu pensei em comentar sobre o que havia acontecido comigo, mas preferi deixar quieto, pois quem relata algo assim pode ser considerado louco, e por isso eu terminei o meu turno e voltei para casa. Depois que saí da empresa, eu também já vi coisas estranhas, e uma delas foi no ano de 2015. Na época eu trabalhava em um prédio comercial no centro velho da cidade, e teve uma noite fria em que a rua estava bem deserta, sem qualquer movimentação. Às vezes, muito raramente, passava algum carro ou moto. Foi então que eu ouvi um grito horrível do lado de fora do prédio. Ao ouvir aqueles gritos, eu corri para a janela pensando que poderia ser um assalto ou mesmo uma tentativa de assassinato. No entanto, o que eu vi passando pela rua me fez tremer as pernas. Eu fiquei paralisado. A criatura que eu vi andava como uma aranha, mas com apenas 4 patas. Ela era branca, usava uma roupa estranha e tinha cabelos compridos como a de uma mulher, e o seu rosto era todo deformado. Ao passar em frente ao prédio, ela parou e olhou para cima como se soubesse que eu estava lá acompanhando ela passar pela rua. E em seguida, aquela coisa soltou um grito muito alto, que até os meus ouvidos ficaram zunindo. Em seguida ela continuou andando, e depois que dobrou a esquina, ela simplesmente desapareceu. Ao ver aquilo, eu fechei a janela e fiquei trancado dentro da sala, e só saí de lá quando o dia já tinha amanhecido. A minha experiência mais recente com esses seres aconteceu no ano passado, e foi durante uma festa particular em uma chácara aqui na parte rural da cidade. Um amigo meu que promoveu o evento me contratou para trabalhar na segurança com outras pessoas. A festa em si transcorreu tranquilamente,
Apenas alguns pequenos desentendimentos, mas que eram prontamente controlados por nossa equipe. Quando foi dado por volta das 4 horas da manhã, a festa terminou e as pessoas foram embora. Assim, a equipe da limpeza entrou em cena, pois na tarde daquele mesmo dia teria mais festa. Eu ainda os ajudei por um tempo, mas logo retornei para casa. No percurso entre a chácara e a cidade, eu encontrei uma mulher andando a pé no meio da estrada. Na hora, eu pensei que fosse alguém que estava na festa, por isso eu parei mais à frente e ofereci uma carona. Mas ela passou por mim e me ignorou completamente. Aquilo foi bem estranho e, ao prestar mais atenção, eu percebi que ela se movia sem mexer as pernas e depois desapareceu no ar, como em um passe de mágica. Como eu já tinha presenciado alguns fenômenos desse tipo, eu continuei com a minha viagem até a minha casa e, quando foi na noite seguinte, eu voltei para trabalhar novamente. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Espero que gostem. Eu desejo a todos uma boa noite. O Carter se mudou com a sua família para esta cidade realmente rural em Michigan, mas sempre mantivemos contato. A família dele é bem do campo, e eu diria que são meio que caipiras, então a mudança não foi surpresa. A família dele gosta de mim e sempre sou bem-vindo para visitar. Agora temos 19 anos de idade. Eu estou na faculdade e o Carter trabalha para o pai dele. Eles têm uma propriedade enorme. Eu já tinha visitado antes, então não era a minha primeira vez indo lá. Era um fim de semana no outono e eu ia ficar na casa da família do Carter lá em cima. A mãe e a irmã dele não estariam lá naquele fim de semana. Era só ele e o pai. Era uma viagem de 4 horas e meia até lá. Havia muitas fazendas e campos abertos por lá. Para chegar à propriedade deles, era uma estrada de cascalho a cerca de 300 metros da propriedade principal. Ao chegar, eu fui calorosamente recebido pelo Carter e pelo pai dele. Eles já estavam sentados no quintal tomando cerveja. E depois de trazer a minha bolsa do carro, eu me juntei a eles. Carter estava me contando sobre todas as trilhas na área onde poderíamos levar o meu Toyota Runner para fazer off-road. Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava super animado. O pai do Carter nos fez alguns hambúrgueres primeiro, depois foi para a casa de um amigo. Carter e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como perfeita para off-road. Eram cerca de 6 da tarde, então só tínhamos algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas, não muito longe da casa do Carter. Quando estava começando a escurecer um pouco, saímos das trilhas e voltamos para a estrada, pois ficava ainda mais escuro no meio da floresta. Enquanto estávamos dirigindo por algumas fazendas, passamos por um prédio abandonado com uma enorme plantação de milho ao lado. O Carter disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca o explorou. Então, é claro que concordamos em voltar e explorar mais tarde. Mas o Carter sugeriu que levaríamos as bicicletas, pois a família dele tinha algumas mountain bikes totalmente equipadas, com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele, ele pegou uma mochila e colocou um pouco de tequila, uma garrafa de Sprite e algumas lanternas, e pegamos as 2 melhores bicicletas da família, cada uma com luzes de noite montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de bicicleta de 20 minutos. Ambos somos caras fitness e temos sido desde o ensino médio, então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, já estava querendo escurecer.
Daí a razão de termos trazido lanternas. A grama estava muito alta, então nos certificamos de que nenhum carro estava vindo antes de entrarmos na propriedade, isso só para garantir. Então escondemos as nossas bicicletas um pouco dentro do campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia um pouco de luz lá fora para navegarmos sem ligar as lanternas. Não queríamos tornar muito óbvio que estávamos ali. Estávamos pensando até em tirar algumas fotos legais e artísticas um do outro para os nossos perfis no Instagram dentro daquele prédio. Isso se conseguimos encontrar um jeito de entrarmos. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. A forma das janelas confirmava isso. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver o que tinha dentro. Eu pedi ao Carter para que me passasse a lanterna. E a lanterna fez toda a diferença. Agora podíamos ver o que tinha dentro. Ambos então notamos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa curvada, sentada de costas para a gente. O Carter disse que parecia ser um manequim, especialmente que estava considerando que ele estava completamente imóvel. Então fizemos uma aposta amigável. O Carter apostando que era um manequim e eu apostando que era algum homem bêbado sem teto. Fomos até a porta da frente do lugar e vimos que ela estava lacrada. O Carter sacudiu a porta só por diversão para ver se ela cedia, mas não teve jeito. Ele implicou que isso significaria que ele havia ganhado a nossa aposta, porque não havia como sem teto ter entrado ali. Eu pensei direitinho e disse para ele: espera aí, vamos verificar as outras janelas para termos uma visão mais próxima. Ele concordou. Então nós caminhamos ao longo do lado oposto da igreja em direção à janela, pois sabíamos que ali poderíamos ter um ângulo melhor para ver o que quer que estivesse lá dentro. Mas agora, quando eu iluminei com a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse naquele banco apenas alguns minutos atrás havia simplesmente desaparecido. Eu disse para o Carter que ele que estava me devendo dinheiro, porque eu estava certo, embora isso também fosse bem aterrorizante. Ele perguntou para onde ele tinha ido, então iluminei para todas as direções, até que ambos vimos ao mesmo tempo e pulamos pelo susto. Agora o homem estava parado bem à esquerda da janela por dentro. Ele estava nos olhando, mas não parecia ser um morador de rua para mim. Saímos correndo de volta para o campo de milho. Tentamos encontrar as nossas bicicletas em meio ao nosso pânico, mas não conseguimos. Estava tão escuro naquele momento que evitávamos acender as nossas lanternas para não ficarmos expostos. Em seguida, ouvimos um estrondo vindo do prédio da igreja. Parecia algum tipo de porta que estava sendo aberta. O Carter me disse para ficarmos quietos, porque ele ouviu o som num campo de milho, como se alguém estivesse passando pelos cultivos. Então, de repente, o som parou e ficou em um silêncio absoluto. Então todos os cultivos estavam imóveis. Estávamos parados, abaixados com medo de nos mover. Ficamos nessa posição por mais ou menos 1 minuto, como se fôssemos 2 estátuas, antes mesmo do Carter me perguntar em voz baixa: para que lado deixamos as bicicletas? Foi quando ouvimos os cultivos a poucos metros da gente sendo afastados, como se alguém estivesse claramente vindo em nossa direção. Assustado eu gritei: meu Deus, vamos, ele está aqui! Enquanto corríamos direto para sair do milharal, algumas espigas batiam em meu rosto. Em algum momento, saímos para o campo aberto, deixando assim o milharal para trás. E não estávamos mais sendo perseguidos. O Carter aproveitou e ligou para o pai imediatamente, e ele veio nos buscar. Ele não era um tipo de pai que havia ficado irritado por termos invadido a propriedade ou se tivéssemos bebido ou feito qualquer outra coisa. Ele estava mais irritado com as bicicletas, mas disse que fizemos a coisa certa em deixá-las para trás e assim corrermos para nos salvar, pois nós não sabíamos quem era e o que queria fazer com a gente. No dia seguinte, ele nos levou de volta para a velha igreja,
trazendo consigo a sua arma. Procuramos nas plantações até encontrarmos as bicicletas. Depois, as jogamos na caçamba da picape do pai do Carter. Estávamos prestes a sair quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa. Acho que quando ele nos viu notá-lo, ele se afastou da janela de maneira arrepiante. O pai do Carter nos olhou bem sério e disse: "Vamos sair daqui, porque isso foi realmente perturbador." Para ele, um cara durão ficar arrepiado significava muito. Ele nos levou para um churrasco depois de comermos bastante e bebermos algumas bebidas. Depois o pai do Carter ligou para a polícia para informar que alguém estava se alojando naquele prédio da igreja abandonada. Pelo menos sentimos que fizemos algo correto. Boa noite a todos. O meu nome é Ronaldo e tenho 55 anos de idade. Há 30 anos trabalho como motorista. Hoje gostaria de compartilhar um relato muito intrigante que quase me custou um emprego. Era o ano de 1997. Eu trabalhava como motorista particular para uma família de classe alta. Na casa onde eu trabalhava, haviam muitas pessoas e muitos compromissos particulares e empresariais que aconteciam lá. Haviam 2 motoristas à disposição, um durante o dia e eu que trabalhava no turno da noite. Na casa havia um quarto disponível para o meu descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair. Às vezes, quando possível, eu até dormia um pouco, já que o motorista que ficava de prontidão durante o dia costumava sair mais com jovens para levá-los às aulas, ao shopping ou então em outras atividades. Além disso, ele também acompanhava a patroa em seus compromissos, como levá-la para a casa das amigas ou para o salão de beleza. Coisas de mulheres mesmo. Já eu, que trabalhava no turno da noite, saía para levar o pessoal da casa para festas, mas a minha principal função era atender o meu patrão, o senhor Romualdo, que era um empresário. Muitas das vezes ele tinha jantares de negócios e reuniões que se estendiam até tarde da noite. Além disso, muitas vezes ele me pedia para levá-lo até a sua fazenda, que ficava a cerca de 200 quilômetros da cidade, e era uma propriedade antiga da família dele. Essa mesma propriedade havia sido adquirida pelo avô do senhor Romualdo. A fazenda era muito antiga e afastada de tudo, cercada por matas, árvores e algumas construções antigas. Eu achava o local muito assustador, especialmente porque as pessoas que moravam lá contavam que acontecimentos muito estranhos ocorriam com uma certa frequência. Eles relatavam avistamentos de um velho que caminhava durante a noite e desaparecia do nada. Também haviam histórias de lobisomens. Para ser honesto, eu não gostava de ir para aquela fazenda porque o local tinha um ar sombrio e tenebroso. Talvez pelo fato das construções serem todas muito antigas e por ter sido uma fazenda de escravos. Eu não sabia ao certo, mas para mim era meio arrepiante ter que ir para lá. Um dia ocorreu um evento extraordinário que nunca esquecerei. Era uma quinta-feira e o meu patrão me pediu para levá-lo até a fazenda. Saímos de casa por volta das 6h30 da noite, sabendo que a viagem levaria em média 3 horas a 3 horas e meia. Tivemos que percorrer um longo trecho da estrada de terra batida. O meu patrão, sempre formal, sentou-se no banco de trás com seu chapéu tradicional, lendo documentos e jornais. Ele não era muito conversador e não falava muito comigo. Normalmente, quando eu o levava para a fazenda, dormíamos lá e só voltávamos no dia seguinte e muitas das vezes na parte da tarde,
o que me dava horas extras e o que era ótimo para mim. Chegamos à fazenda por volta das 9h30 da noite. O meu patrão pediu que os empregados retirassem as malas e as levassem para dentro. Eu também peguei as minhas coisas e as levei para o quarto da casa de hóspedes, que ficava ao lado da casa maior, onde ficávamos quando éramos convidados a passar a noite no local. No dia seguinte, o meu patrão me informou cedo que só iríamos voltar à noite, por volta das 7 horas. Eu passei o dia inteiro na fazenda e até andei a cavalo, o que me deixou muito feliz. Quando chegou a tardinha, preparei as coisas para a nossa volta. O meu patrão avisou que talvez atrasaríamos um pouco para sair, porque estava esperando um amigo dele chegar, com uma encomenda por volta das 7h30 da noite. Eu fui para o carro, pois já estava pronto, e fiquei lá ouvindo música, esperando meu patrão. No entanto, algo inexplicável aconteceu. O tempo passou, e quando foi por volta de 8h15 da noite, eu comecei a ouvir passos que estavam próximo ao carro. Olhei no espelho e vi um homem alto e forte de terno vindo na minha direção. Eu pensei que fosse o meu patrão, então o homem abriu a porta, entrou no carro e sentou-se no banco de trás. Ele não disse nada e eu falei: "Vamos, patrão, já está tudo pronto?" Ele não me respondeu. Eu liguei o carro e saímos pegando a estrada. Mas achei muito estranho, pois ele não abriu a boca durante o caminho. Além disso, percebi que ele inclinou a cabeça para baixo e seu chapéu cobriu o rosto, mas pude sentir que ele me observava mesmo por debaixo do chapéu. Quando foi por volta das 11h40 da noite, chegamos à casa do meu patrão e estacionei o meu carro no jardim como sempre fazia. Quando eu perguntei se ele precisava de mais algum serviço, eu fiquei surpreso ao perceber que não havia ninguém dentro do carro. Achei aquilo muito estranho, porém pensei que talvez ele tivesse saído rapidamente sem que eu o visse. Então guardei o carro e fui para o meu quarto, pensando que alguém buscaria as bagagens depois. Foi aí que, cerca de 30 minutos depois, a empregada da casa veio me chamar, informando que a patroa queria falar comigo. Então eu fui até a casa da patroa, que ficava ao lado, e chegando lá, me deparei com a minha patroa extremamente irritada. Ela me questionou de forma ríspida sobre o motivo de eu ter deixado meu patrão, que era o esposo dela, sozinho na fazenda e ter saído sem avisar. Na hora eu fiquei perplexo com o que eu tinha acabado de ouvir dela. Tentei explicar que o meu patrão havia vindo de carro comigo até a cidade, mas fui interrompido por minha patroa. Ela apontava o dedo na minha cara e ela me acusou de mentir, dizendo que seu marido havia ligado naquele exato momento. Ele estava bastante irritado, pois precisava voltar naquela noite e eu havia saído sem levá-lo. Fiquei chocado com a situação e não consegui mais explicar o que havia acontecido. Em estado de choque, senti-me fora de órbita. No entanto, eu sabia que havia trazido alguém muito parecido com meu patrão no carro da fazenda até a cidade. Mas quem era essa pessoa então? A minha patroa me ordenou que eu retornasse à fazenda de madrugada para buscar o meu patrão. E nesse momento, ela iria decidir se eu seria demitido ou não. Quando foi por volta das 5 horas da manhã, partimos da cidade em direção à fazenda. Chegando lá, encontrei o meu patrão com uma expressão furiosa e indignado com o que havia acontecido. Eu tive que contar tudo o que aconteceu, mas ele não acreditou e disse que talvez iria me demitir. O capataz da fazenda interveio na conversa e tentou acalmar a situação, dizendo que coisas estranhas aconteciam naquela fazenda. Ele próprio já havia testemunhado situações inexplicáveis, como viu o meu patrão atravessando o gramado da casa à meia-noite. O meu patrão ficou atônito com as histórias e não disse mais nada,
Apenas pediu para retornarmos o mais rápido possível até a cidade. Após retornarmos à cidade, o meu patrão reconsiderou e decidiu não me demitir, pois acreditava que existiam fatos inexplicáveis nesse mundo. No entanto, algo que ainda me assusta é que eu levei aquela entidade por mais de 3 horas no banco de trás do meu carro, completamente alheia ao que estava acontecendo. Essa coisa teve todas as oportunidades de fazer mal, mas graças a Deus nada aconteceu. Realmente eu fiquei completamente abalado com tudo o que aconteceu naquela noite.